Próxima atração no canal 25. Sejam bem-vindos a mais um programa do Tempo de Reflexão. Nosso convidado de hoje é o Wagner Domingos de Oliveira, o Wagner que é pastor da Igreja Batista Restauração. Wagner, primeiro quero deixar registrado aqui a minha satisfação e a minha alegria de poder verificar que os nossos caminhos se cruzaram nesse trabalho que a gente faz para o Reino de Deus. Queria te agradecer pela confiança que você terá aberto as portas da tua igreja para a gente poder falar um pouquinho do amor de Jesus, e a gente está aqui hoje afinando mais, alinhando mais essa nossa parceria. Então eu quero te agradecer por estar já fazendo parte da minha história ministerial e te agradecer por você estar aqui também nos ajudando a fazer mais um programa do Tempo de Reflexão. Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço ao pastor Luciano, agradeço a todos que estão assistindo e espero que possamos ter um momento aqui de uma conversa agradável, de um papo gostoso, que possa acrescentar também para as nossas vidas e para aqueles que estão nos ouvindo também. Agora, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho o Wagner, a sua família, da onde você é, Wagner, como é que você veio chegar aqui em Jundiaí, esse trabalho ministerial que você desenvolve hoje na nossa cidade? Eu sou de Jundiaí, eu saí de um tempo de Jundiaí, sou casado com a Ana Cláudia de Oliveira, que é minha esposa, tenho meus filhos, o Victor e o Vinícius, são bênçãos na minha vida. E nós tivemos um tempo fora de Jundiaí, fomos para Angatuba, fomos para Itapetininga, estabelecer igrejas nessas respectivas cidades. E fomos para Campinas, ficamos 2 anos em Campinas e voltamos para Jundiaí. Estamos agora ali no Jardim do Lago, na rua Professora Leonita Faber Ladeira, 1470, com a Igreja Batista Restauração. E tem sido uma bênção estarmos ali, tem sido um tempo muito bom para nós. Agora, a gente tem uma visão muito alinhada, né, Wagner? A gente tem uma visão de reino, né? A gente não está muito preocupado com religião, com placa de igreja, a gente está preocupado com o reino de Deus, né? Eu acho que isso foi que, de fato, nos aproximou, né? Essa visão onde não há nenhuma contaminação de doutrinas criadas por homens, né? Como é que isso também nasceu no teu coração, essa visão do evangelho puro de Cristo, sem deixar nenhuma mancha criadas por homens, e a gente olhar para as pessoas como Jesus de fato olha, que são pessoas que muitas vezes estão no mundo aí sendo tragadas pelo inferno, e a gente tem a oportunidade de ser luz na vida dessas pessoas. Essa tua visão de reino, como é que isso nasceu no teu coração? Eu acho que de fato, não sei se você assim concorda, foi isso que acabou nos aproximando, porque nós não estamos preocupados com denominação ou placa de igreja, nós estamos preocupados sim com o reino de Deus e com vidas, que é aquilo que Jesus mais preza hoje, mais almeja alcançar essas vidas que estão perdidas no mundo, né? Como é que essa visão de reino nasceu no teu coração, Wagner? Bom, nós temos visto nesse tempo que as pessoas elas estão sofrendo, estão passando muitas lutas, muitas dificuldades, pessoas têm as suas vidas muitas vezes destruídas, né? E elas não sabem aonde encontrar solução, não sabem onde encontrar ajuda. E nós vemos pela história, né? A história do Evangelho, Jesus, a história dele é muito clara, né? Ele veio para que eles estavam perdidos, havia um sistema religioso na época, né? Quando Jesus estava nessa terra, já havia um sistema religioso opressor, que oprimia as pessoas, forçava as pessoas a fazerem coisas que eram impossíveis de se fazer para poder se achegar a Deus, e Jesus ele veio trazer algo que mudou a história, né? E confrontou também até mesmo os religiosos, e nós vemos assim que muitas vezes a religião ela em si, né? Não estou aqui para falar mal de nenhuma religião, mas a religião, a intolerância do homem, né? Se a gente puder colocar assim de uma forma melhor, ela gera no coração das pessoas uma dureza, né? E elas acabam não olhando com um olhar de amor para as pessoas. E Jesus ele veio para trazer esse olhar de amor, né? E nós temos que aprender a ter esse olhar, a enxergar as pessoas por aquilo que elas realmente são, né? São pessoas que têm falhas, defeitos, problemas, como eu tenho, como o pastor Luciano também tem, né? E precisam de ajuda, como nós também precisamos. Então esse sonho, esse anseio, né, de levar esse Jesus Cristo, que não é uma placa, que não é uma religião,
mas é o amor de Deus manifestado, né, para todos nós aqui e levar para essas pessoas que precisam. Todos nós precisamos desse amor e hoje em dia está faltando muito amor, né? Então nasceu por essa necessidade e a gente vê muito claro, né, que as pessoas estão carentes de amor e elas não encontram esse amor em qualquer lugar, né? Elas só vão encontrar um amor verdadeiro em Jesus e nós estamos aqui para poder levar esse amor de Cristo para as pessoas. O que a gente tem percebido nesse nosso trabalho aqui no Tempo de Reflexão, pastor, é que a gente vê pessoas extremamente conhecedoras de doutrinas criadas por homens, mas muito ignorantes quando se trata de Bíblia, de Palavra de Deus. E muitas vezes elas passam por alguma adversidade e acabam se afastando de Deus por seguir doutrinas de homens, e Deus não tem, em determinadas situações, nenhum envolvimento com aquilo que ela está passando. E ela está passando muito mais por desconhecer aquilo que Deus deixa na sua palavra, do que estar de fato seguindo aquilo que homens, pelo menos, ensinam para que elas sigam. Você acha que o nosso grande desafio hoje é poder trazer o entendimento bíblico sobre o reino de Deus, sobre aquilo que de fato as pessoas são no reino, aquilo que de fato Deus é nas nossas vidas? Você acha que nossa grande missão é combater essa religiosidade que está construída e que tem matado as pessoas hoje, pastor? Nós vemos assim que a intolerância, ela mata as pessoas, né? Nós vemos que o que Jesus nos ensina é justamente nós amarmos as pessoas, entendemos que todas elas têm as suas limitações, todas elas têm seus defeitos, e Jesus ama elas do jeitinho que elas são. Quando a religião ela é introduzida, quando as pessoas elas levam um sistema religioso para as pessoas, na verdade não há uma transformação verdadeira, né, mas há uma capa sobre a vida da pessoa. E o que Jesus veio trazer para nós é uma transformação verdadeira, né? Tanto é que ele fala para nós nos aproximarmos dele do jeito que nós estamos, né? Ele não fala para você vir e começar a usar um cabelo comprido, usar uma saia longa, usar um terno e gravata, né? Ele fala para você vir do jeito que você está, do jeitinho que você é. E muitas vezes, por causa da intolerância, por causa do sistema, as pessoas acabam sendo aquilo que elas não são. Então eu creio que o grande desafio hoje é poder levar Jesus Cristo, essa verdade que liberta, né? Tanto que Jesus declara, né? Uma frase que até é usada no meio da advocacia, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Por incrível que pareça, isso está na Bíblia, né? Muitos não sabem, mas a verdade, ela liberta a nossa vida. E a liberdade que Deus quer trazer é a liberdade interior, é a liberdade na nossa alma, é a liberdade no nosso sentimento, é a liberdade de vida real. Porque tem muitas pessoas presas, né? Infelizes com aquilo que elas estão vivendo, infelizes com o trabalho que elas têm, infelizes com o casamento que elas têm, infelizes com a vida que elas têm, né? E Jesus veio trazer uma liberdade verdadeira, né? Trazer uma alegria verdadeira, uma vida plena, né? Coisa que na religião a pessoa, num sistema, a pessoa não vai conseguir viver isso, né? Mas em Jesus ela consegue. Se ela buscar no caminho certo, se ela buscar no lugar certo, que é em Jesus, ela vai conseguir ter essa vida plena. Então eu creio que nós temos que levar muito mais Jesus para as pessoas e cada vez menos um sistema, né? Um padrão religioso, né? E levar Jesus Cristo para a vida das pessoas. E se a gente pegar o grande plano de Deus, quando Ele criou o ser humano, era criar uma grande família, né? E quando a gente fala de família, a gente está falando de unidade, a gente está junto, caminhando junto, né? E quando a gente olha para as religiões, elas têm feito justamente o contrário. Elas têm gerado a separação das pessoas, o ódio no coração das pessoas. Porque aquilo que eu frequento é o meu é certo, o teu é errado. E isso vai criando barreiras, muros, separações das pessoas, que vai na contramão daquilo que Deus desejou quando criou o ser humano. E outra colocação que eu quero te fazer, pastor, é que Jesus Cristo veio para nos libertar de todo o jugo, de todo o cativeiro do inferno, né? E as religiões eu vejo que muitas vezes estão vindo de novo aprisionar as pessoas. Mais um grande desserviço para o reino de Deus. É assim que você avalia também essa questão hoje? Nós temos visto que as pessoas elas estão buscando o seu próprio reino, né? E instituindo as suas organizações para benefício próprio. Então nós precisamos parar com isso enquanto é tempo e promovermos
o reino de Deus, né? Jesus ele não veio promover uma placa, porque Jesus ele era judeu, né? Então, se formos olhar para uma questão religiosa, né, estamos seguindo a Jesus. Jesus era judeu, frequentava sinagogas, né? Nós teríamos que ser judeus, então, né? E nós não somos judeus, né? Alguns são, né? Com todo respeito com quem é, mas nós não somos judeus. Então, nós precisamos aprender que Jesus ele veio trazer um reino, né? E nós precisamos propagar esse reino, levar esse reino para as pessoas e entender que as pessoas, elas têm a vida delas, elas cresceram, algumas cresceram em determinadas religiões, em determinados lugares. Nós temos que aprender a respeitar essas pessoas, né? A ter respeito por elas. E o que nós temos que falar é de Jesus Cristo. Eu, só brincando um pouquinho, eu tenho amigos que são São Paulinos, outros são corintianos, outros são palmeirenses, né? E eu não vou deixar de ser amigo deles porque eles torcem para times que eu não torço, né? Então nós precisamos entender que Jesus ele vem para trazer as pessoas para perto, né? Então Jesus ele não distinguia as pessoas. Quando Jesus esteve ali junto com a samaritana, aquela mulher, aos olhos dos judeus, ela era impura, ela não era digna de estar ali conversando com um judeu, mas Jesus deu toda a atenção para ela, mostrando que o propósito de Jesus é justamente trazer as pessoas para perto, é de agregar as pessoas, aproximar as pessoas, né? Não julgá-las por aquilo que elas são ou pela região que elas professam ser, mas trazê-las para perto. Então eu creio que o grande desafio nosso é conseguir trazer as pessoas para perto e mostrar que o amor de Deus ele é muito maior, né, do que qualquer coisa. E o que nos une, que é o amor de Cristo, é maior do que aquilo que nos separa, que é a religião. Agora, a gente lida com um problema todo dia, né? Todo dia a gente está atendendo aí uma pessoa que está com dificuldade, que está passando por alguma luta. Você consegue separar isso, pastor? Da tua vida ministerial, da tua vida pessoal? Você acaba eventualmente trazendo algum problema para dentro da tua casa? Como é que você trabalha esses dois lados na tua vida hoje? Bom, eu já tive bastante problema, já tive bastante problema, principalmente ministerial, e você acaba trazendo esse problema para dentro da sua casa. Já tive bastante. E hoje não, porque eu com a minha esposa, eu com a Cláudia, nós falamos muito de Deus e muito pouco de igreja, né? Nós só tratamos de igreja quando nós tratamos de pessoas, né? Para falar de pessoas, para tentar ajudá-las, para tentar aconselhá-las. Mas nós não deixamos mais problemas ministerial entrar dentro da nossa casa, porque acaba entrando e acaba atrapalhando, né? Até mesmo o convívio dentro da sua casa. Então nós procuramos resolver isso daí, né? Falar muito mais de Deus, falar muito mais de Jesus e menos de igreja. E até dar um conselho para você que tem tido problema com igreja, problema com o teu pastor, ou problema com alguma das suas lideranças, né? Comece a falar mais de Jesus e menos da pessoa que você está focando, né? Que você vai acabar com o seu problema, esse problema não vai existir mais, né? E continue firme no lugar onde você está, continue firme na tua igreja, né? Servindo a Deus com alegria. Esse é o nosso propósito, né? Muito bem, pastor. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos um assunto com o pastor Wagner, que é da Igreja Batista Restauração. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Wagner Domingos de Oliveira, o Wagner que é pastor da Igreja Batista Restauração. Wagner, acho que o grande prêmio, a grande honra de a gente poder exercer esse nosso ministério é poder ver a obra de Jesus na vida das pessoas, né? As pessoas chegam cansadas, desiludidas, sem esperança, e quando as sementes que nós lançamos da palavra começam a gerar frutos no coração da pessoa, a gente vê os olhos das pessoas voltarem a brilhar. Eu acho que isso não tem preço maior para poder recompensar essa nossa dedicação de poder pregar o Evangelho, né? É verdade.
nós temos um chamado, o chamado de Deus é de restaurar vidas. E nós temos vivido num tempo onde as pessoas elas têm sofrido muito, têm passado situações terríveis, tanta violência, tanta crueldade que nós temos visto no mundo. E quando nós vemos uma pessoa chegar de uma forma destruída, né? E de repente você começa a caminhar junto com aquela pessoa e você começa a ver que a palavra de Deus está surtindo efeito na vida dela. Porque a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, né? O Evangelho significa boas novas de salvação. E essas boas novas de salvação, elas trazem resultados, né? Elas trazem resultado. O Evangelho de Cristo, ele é um Evangelho vivo, é uma palavra viva, que traz resultados na vida das pessoas. E nós temos acompanhado algumas pessoas, temos visto, né, ao longo da nossa vida ministerial, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo mudadas. E esse resultado é o que alegra o nosso coração e com certeza alegra muito mais o coração de Deus, porque é para isso que a palavra de Deus ela foi trazida para nós, né? Então essa boas novas de salvação ela vai trazer resultado. E você que talvez esteja na tua casa nos assistindo hoje e você já tentou, procurou em muitos lugares e não achou, a palavra, eu aconselho você a buscar a palavra de Deus, porque essa palavra vai trazer resultado na tua vida, ela vai mudar a tua vida, ela vai fazer com que você possa experimentar na tua vida coisas tremendas, porque é Deus que zela pela palavra dele. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 19, fala justamente sobre isso, que ele vela sobre a sua palavra para cumprir ela na nossa vida. Então, o Evangelho de Cristo é um Evangelho de resultado, ele traz resultado mesmo, e nós temos visto na vida de muitas pessoas que têm nos acompanhado, como tem acompanhado o pastor também. Eu digo pela minha vida, né? A minha vida ela tem dois grandes capítulos, né? Um antes de Jesus e o outro depois de Jesus. E não estamos falando de religião, nós estamos falando de Jesus. Eu, por 38 anos, eu passei uma vida de derrota, né? Talvez por os olhos de algumas pessoas no mundo, eventualmente algum sucesso, mas um vazio enorme no meu coração, né? Um vazio enorme dentro da minha casa, que foi passar a ser preenchido quando de fato eu tive um encontro com Jesus. E aí mudou de fato a minha história, mudou a minha família, mudou a minha vida. Então, aquilo que a gente prega é aquilo que primeiro nós recebemos, que é um Jesus que transforma, que cura, que restaura. E é por isso, telespectador, que a gente tem insistido de você vir conhecer o nosso trabalho. Não importa aquilo que você segue fora do tempo de reflexão, não importa se você é católico, se você é crente, se você é espírita. Nós não temos nenhuma preocupação com aquilo que você segue na tua vida pessoal. O que a gente quer é ter uma oportunidade de poder compartilhar as experiências que Deus tem feito e trazido nas pessoas que caminham com o tempo de reflexão. A gente tem falado, ontem, por exemplo, terça-feira, teve reunião à noite e a gente pôde compartilhar uma palavra que é sobre o reino de Deus e os frutos que o reino de Deus traz e precisa trazer nas nossas vidas. E a gente tem ouvido testemunhos maravilhosos de pessoas que de fato foram transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo. Então funciona, né? Não tem como não funcionar. Então se você está passando por luta, por adversidade, se você está triste, sem esperança, eu posso te dar uma boa notícia, telespectador. Se você tiver uma ação e uma decisão de poder vir conhecer o tempo de reflexão, poder conhecer a igreja do pastor Wagner, eu tenho certeza de que Deus tem uma grande obra para fazer na tua vida. Se a tua vida está boa, Ele vai deixar melhor ainda. Se ela não está muito boa, você pode ter certeza, assim como foi na minha vida, Deus vai transformar a tua vida. Só que a pessoa precisa dar o primeiro passo, né? Jesus dá um passo em nossa direção, a partir do momento que nós dermos um passo na direção de Jesus. A decisão tem que estar na nossa vida primeiro, né, pastor? É isso mesmo. Jesus mesmo fala para: vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. A decisão de mudar a vida cabe a nós, né? Muitas pessoas reclamam, se queixam das suas vidas, mas elas não fazem nada para mudar a vida, né? Então, se você quer ter uma mudança de vida, comece mudando o que você faz no seu dia a dia, né? Começa por aí, né? Nós temos que ter uma mudança nossa para que as coisas que estão ao nosso redor também sejam transformadas. E muitas vezes nós queremos que as coisas ao nosso redor se transformem sem que nós nos permitamos em nos transformar, não nos deixamos transformar. Então nós precisamos ter esse quebrantamento, precisamos ter esse desejo, essa busca de haver uma verdadeira transformação na nossa vida,
para que as coisas ao nosso redor se transformem também. Então busque Jesus Cristo, busque conhecê-lo. Nós não estamos aqui para falar de uma religião, falarmos apenas de uma placa de uma igreja. Nós estamos aqui para dizer que Jesus Cristo ele pode transformar sim, basta você dar um passo para Ele. E Ele vai vir ao teu encontro, com certeza. E a gente não quer mudar a religião de ninguém, a gente, muito pelo contrário, a gente quer incentivar que você siga aquilo que você está seguindo, se tiver de acordo com a palavra de Deus. Quem somos nós para mudar a vida de alguma pessoa, né? Nós somos falhos, somos limitados, temos problemas ainda, áreas das nossas vidas que a gente precisa tratar. Quem somos nós de querer dizer para a pessoa se ela está certa, se ela está errada? Eu acho que o nosso grande alvo é Jesus, né? Viver como Jesus vivia. Jesus almoçava, jantava com as prostitutas, com os leprosos, né? E quando a gente vê hoje algumas religiões, essa defesa fervorosa de placa, de denominação, a gente vê que Jesus não faz parte disso, né? Jesus tem amor, Jesus é assim, ele exala o amor dele, né? De trazer, de cuidar das pessoas, de encaminhar as pessoas. Eu acho que falta hoje no mundo, pastor, é o amor de Jesus. Eu acho que tem muita igreja demais, cada esquina tem uma porta. O que nós precisamos é, de fato, exercer a maior característica que Jesus tinha, que é o amor. Jesus era apaixonado por pessoas. Eu sei que teu coração, como o meu coração é, também apaixonado por vidas, né? Da gente se doar pelo outro, da gente poder sofrer o sofrimento do outro. Eu acho que é isso, de fato, que o mundo está precisando, você não acha, pastor? A gente vive num mundo totalmente individualista, né? As pessoas estão preocupadas com aquilo que elas vivem, com os problemas delas, né? Sempre o meu problema vai ser maior do que o do outro, né? Não, mas eu estou passando por isso. Então, a gente vê assim, um mundo de pessoas que estão preocupadas consigo mesmo. E quando nós falamos sobre o amor, Coríntios 13, que até é um texto conhecido por todos, muitas músicas já foram feitas, né? Foram até cantadas, né? Até no meio secular de Coríntios 13, e fala que o amor, ele não busca os seus próprios interesses, né? O amor não se ensoberbece, o amor não tá buscando o que é propriamente seu, ele está buscando as coisas que é do outro. Então, quando nós falamos de amor, nós estamos falando de algo que é maior do que eu, né? Que foi dado por Deus, o amor ágape, né? O amor perfeito. E esse amor, para nós conhecermos esse amor, é só através de Jesus Cristo. Não tem outra forma. Enquanto nós não conhecemos a Jesus e não entendemos o seu sacrifício na cruz por nós, porque para nós entendermos o sacrifício dele na cruz por nós, é só nós olharmos para aquilo que nós pensamos em relação à vida, né? Ninguém daria o seu filho para morrer por um bandido, ninguém daria o seu filho para morrer por um estuprador, ninguém daria o seu filho para morrer por alguém que comete delitos, né? Mas Jesus, ele olhou para tudo isso e ele se sacrificou naquela cruz por nós, né? Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse amor de Deus, ele está em Jesus Cristo. E nós só vamos conhecer o amor de Deus se nós conhecermos a Jesus. Enquanto nós não conhecermos a Cristo, nós vamos viver um sentimento egocêntrico, né? Um sentimento que apenas os nossos problemas são os maiores. Mas quando nós conhecemos a Jesus, nós começamos a entender que o amor de Deus, né, ele é muito maior do que os nossos problemas. E nós começamos a olhar para outras pessoas e desejamos, né, e queremos ajudá-las. Então, falta esse amor porque falta Jesus. Agora, eu tenho mais 2 minutinhos antes de encerrar o programa, pastor, e tem agora um projeto aí, Permita-se Viver, que é um projeto evangelístico para a cidade de Jundiaí, que nós aqui do Tempo de Reflexão tivemos a honra de ser convidados pelo pastor Wagner de poder participar. Conta um pouquinho para o nosso telespectador, pastor, no que consiste esse projeto, como é que isso nasceu e qual é o alvo desse projeto Permita-se Viver. Bom, esse projeto nasceu, o nome Permita-se Viver no coração da Thaís, né, com o Júnior. Nós estávamos conversando numa quinta-feira sobre um desejo de evangelizar, de falar de Jesus, de tocar no coração das pessoas. E esse projeto nasceu dia 28 agora de setembro. Nós vamos estar fazendo um evangelismo de impacto, as pessoas vão estar vendo esse evangelismo, até mesmo nós vamos estar fazendo algumas ações na cidade. E esse projeto vai começar no dia 28.
né? Então, esteja atento, nós vamos também estar nas redes sociais, no Facebook, e eu creio que esse projeto é para realmente tocar em corações, tocar nas vidas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando situações difíceis, estão precisando de uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra para mudar a vida dela. Então esse projeto vai estar acontecendo, né? E nós vamos estar trazendo mais novidades aí, breve. Você, telespectador, que queira conhecer mais desse projeto, vai estar as informações no nosso site, tempodereflexão.com. Se você quiser participar, contribuir, nos ajudando nesse projeto, você é sempre muito bem-vindo. Pastor, obrigado pela tua presença, foi uma alegria poder recebê-lo aqui pela primeira vez aqui no Tempo de Reflexão. Que Deus continue guiando os nossos ministérios, que os nossos caminhos continuem caminhando juntos, para a honra e glória do nome de Deus, e que a gente possa, através das nossas vidas, impactar pessoas, poder impactar histórias de mudança, de transformação nas pessoas que estão buscando hoje algum porto seguro nas suas vidas e que têm já, de alguma forma, se desiludido com muitas coisas aí por esse mundo, e que a gente possa fazer diferença na vida de muitas pessoas. Eu queria te agradecer por estar aqui conosco, te agradecer pela oportunidade das nossas vidas estarem caminhando juntos, e sempre que se tiver alguma novidade lá para o lado da tua igreja, o programa Tempo de Reflexão vai estar sempre à sua disposição. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Agradeço a todos também da Igreja Batista Restauração, os membros, os líderes. Aproveitar, mandar um beijo, né? Fazer igual alguns programas aí, né? Tá valendo, né? Mandar um beijo para todos, para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, para minha mãe, para minha sogra, né? Que também vai estar assistindo. Mandar um abraço para todos. Que Deus abençoe grandemente e permita-se viver, né? Deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Jesus entrar no teu coração, porque eu creio que se você deixar Ele entrar na tua vida, com certeza a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai ver uma grande transformação de Deus na tua vida. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Obrigado pelo teu prestígio, obrigado por estar conosco em mais um programa do Tempo de Reflexão. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda quarta-feira, 9 horas da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.